De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Figueiredo. Figueiredo, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde a você, Luciano, a todos os ouvintes aí, todo o pessoal que está nos acompanhando também pela TV. É sempre uma satisfação a gente poder estar participando aqui com vocês e falando assuntos aí ligados ao nosso setor de trabalho, principalmente alguns assuntos ligados à parte da economia também do nosso município. Bom, nós estamos aqui, observando pelas mídias, pelas redes sociais, toda uma discussão, do impacto agora da paralisação dos caminhoneiros e todo o transtorno que está causando, uma corrida aos postos de gasolina, aí o pessoal com medo de um desabastecimento. É o reflexo de algumas coisas que a gente vai falar hoje também, Figueiredo, que causa, num certo momento, preocupação, mas que mostra também que medidas têm que ser tomadas. Sem dúvida, a gente tem, as coisas, o fator não é agora, esse fator ele vem acumulando ao longo do tempo. Você pode verificar que uma decisão de uma política tomada pela Petrobras, apoiada pelo governo, com respeito à correção do valor do combustível, ele acabou afetando principalmente nos meios produtivos que estão ligados ao transporte, como também está ligado ao agronegócio, porque o agronegócio também é um dos grandes consumidores de óleo diesel. E todo o nosso sistema de movimentação, aí, a parte logística do país, ele é feito de uma maneira geral também por caminhões, aí, e todo esse transporte rodoviário, ele tem um custo mais elevado e não há um subsídio nesse sentido, e isso acaba afetando toda a economia de uma maneira geral. A gente espera sim que seja tomada algumas medidas, mas não fazer de uma forma como nós estamos vendo proposta do governo, tirando com a mão, e dando com a outra, ou dando com a mão, tirando com a outra. A questão das medidas que estão sendo aprovadas lá, a questão da CID, por outro lado, onerando a folha de pagamento. Então, tudo isso são fatores que vão prejudicar o desenvolvimento da economia, principalmente o produto interno bruto, que seria toda a movimentação aí do comércio feito dentro do país, e isso vai dar um resultado de falta de crescimento, a exemplo que houve aí quando entramos na questão da crise econômica 2013, 14 e 15, onde o produto interno bruto, aí, principalmente 15 e 16, foi 3,6, 3,8 menor, ou seja, foi negativo. O ano passado nós tivemos um crescimento aí de 1% do nosso produto interno bruto. Esse ano, até no início dessa semana, sem o efeito dessa questão da greve dos caminhoneiros aí, mas no início da semana, a nossa previsão do PIB, que estava no início do ano a 2,87, já caiu aí para cerca de 2,5, de acordo com dados aí do próprio Banco Central. A previsão, então, do crescimento vai ser melhor do que o ano passado, mas inferior à previsão inicial e inferior ao resto do mundo, que vai estar crescendo aí em torno de 3,3%, e o Brasil aí deve ter um crescimento menor, aí em torno mais ou menos de 2,3 a 2,5. É melhor do que o ano passado? Mas não é o suficiente para que a gente mantenha uma economia aí que possa estar acompanhando o resto do mundo. Perfeito. Bom, nós temos alguns gráficos, Vamos começar a conversar aí em cima de alguns deles, Vou pedir para a Dani colocar a primeira imagem, por favor, Que é uma questão da macroeconomia, que era o endividamento das famílias, Figueiredo? Vamos falar um pouquinho dessa questão do endividamento, que está na linha central aí de um dos problemas do país. Sem dúvida, se você acompanha até comparando o ano 2017 aí com o ano 2018, comparando tanto o mês de abril como também dos dois períodos, você verifica aí que cerca mais ou menos de 14,2% da população está muito endividado, depois com mais ou menos endividado 22,6%, pouco endividado 23,4%, não tem dívida desse tipo 39,6%, e não respondeu aí cerca 0%, Mas disso tudo, o que é o resultado disso tudo? Que 60,2% das famílias estão endividadas, ou seja, tem algum tipo de dívida.
né? E 10,3% dessas famílias dizem que não tem como pagar essa dívida. E quais os fatores que acabaram influenciando isso tudo, né? A questão do desemprego, a questão também o fator aí do uso, principalmente de cartão de crédito, do cheque especial, e tudo isso vai fazendo com que crie uma bola, né, e isso dá um resultado negativo. Nesse outro gráfico aí, onde demonstra, né, onde está realmente focado a dívida de uma maneira geral agora em 2018, com base de dados aí no mês de abril, nós verificamos que 76% dessas pessoas que estão endividadas é com cartão de crédito, né? Depois com cheque especial e cheque pré-datado, somando 6,1% com mais 1,1% aí, dá 7,2%. Né? O crédito consignado também, isso é até um fator que... o que acabou acontecendo? Muitas das pessoas, principalmente o idoso, né, ele está indo lá pegar o financiamento consignado até para ajudar a própria família, né? Ou aquela pessoa que também trabalha numa empresa e acaba pegando o empréstimo consignado e acaba afetando também no seu resultado, né? Crédito pessoal, 10,4%, né? Em carnês ainda, né? 16,5%, financiamento de carro, 10,2%. Então isso tudo, ele acaba afetando de uma maneira geral, né, desses 60,2% das famílias, ou seja, mais da metade das famílias é endividada, e a gente tem um resultado um pouco melhor do que o ano passado, tá? Se a gente verificar até os resultados aí, é um pouco melhor do que o ano passado, que o ano passado era mais de 64% das famílias que estavam endividadas, hoje é 60%. E por que isso, né? Porque muitas famílias focaram, né, em consumir menos e pagar essas dívidas que estavam sendo consumidas aí também pelos juros. Também a gente teve uma mudança na questão da alíquota do cartão de crédito por um período, que também ajudou nessa questão. A alíquota inclusive porque o cartão de crédito chegou a um período que estava pagando mais de 400%, 600%, agora está na faixa de 380% mais ou menos em média aí. Que ainda é caro. É caro, né? Porque você pegar em um ano 380% é um absurdo. Mas o que a grande parte das pessoas fazem, né? Ela vai lá, paga só o valor mínimo e vai prorrogando esse pagamento e acaba tendo um resultado negativo. O ideal disso aí é a própria pessoa ir lá fazer um outro financiamento, faz o financiamento, liquida o cartão de crédito, né? E para evitar essas taxas da maneira como que é. O fator desemprego também, ele teve um resultado aí bastante negativo, né, que fez com que todas essas questões também econômicas tiveram um resultado aí que fizesse com que a economia do país tivesse o próprio PIB do ano passado foi 1%. Esse ano com uma pequena tendência de crescimento, mas o que a gente vê, principalmente junto às empresas, principalmente a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, que os empresários querem investir e querem fazer com que haja uma movimentação da economia. Agora, para isso precisa também ter o respaldo aí, político, para fazer com que haja uma condição do desenvolvimento da economia e que para que o investimento seja efetuado e que essa movimentação financeira seja de uma maneira melhor e com isso faça com que o produto interno bruto do Brasil ele tenha um crescimento maior. Eu vou pedir para a Dani continuar aí com algumas tabelas, alguns gráficos, né, que nós estávamos conversando no último bloco da sequência disso, né? Indicadores econômicos aí, né, cheques devolvidos no período. Os principais indicadores econômicos, principalmente o pessoal que trabalha com varejo,
né, que seria tanto do ramo alimentício, vestuário, calçadista. Então é muito importante estar acompanhando esses dados aí. Os cheques devolvidos, você verifica ali que em dezembro, né, e janeiro houve aí uma faixa de 1,92% de cheques devolvidos. Em fevereiro caiu para 1,7%, agora em março já aumentou para 2,18%. Abril ainda não foi fechado pela Boa Vista e pelos birôs aí que fazem esse tipo de controle, né? Mas você vê que houve um crescimento. Qual o fator que principalmente aconteceu nisso tudo do crescimento aí dos cheques devolvidos? Também você verifica que nos primeiros meses, apesar de ter um crescimento no emprego, também houve, principalmente dezembro e janeiro, algumas pessoas perderam esses empregos, né? E algumas talvez que tinham algum compromisso, alguma coisa com cheque pré-datado, acabou tendo esse resultado de acordo com dados aí da Boa Vista SCPC. A demanda por crédito, você verifica aí que principalmente no mês de dezembro, fevereiro e março, houve um decréscimo dessa procura do consumidor por uma demanda por crédito. Em dezembro já é natural, porque normalmente as pessoas, elas, ao receberem o 13º, ela tem um pouco mais de dinheiro e ela não procura muito crédito, ela procura fazer à vista. Janeiro, devido aos impostos, o pessoal que está entrando na período escolar, comprar material, há um crescimento nesse sentido. Depois a tendência é diminuir de novo essa procura por crédito. Então isso está tendo um acompanhamento normal. Depois, pedidos de falência das empresas, esse é um fator que já preocupa, né? Porque houve aí um crescimento desse pedido de falência de empresas em fevereiro, março e abril, né? Em abril caiu, mas se você pegar ali, principalmente no mês de fevereiro e março, cerca de 33% de pedidos de falência aumentou, né? No final do ano havia uma diminuição desse pedido de falência. O movimento de comércio também, ele está dentro dos patamares desse crescimento normal, aí, que sempre há um crescimento de 0,2, 0,3 de mês a mês. A inadimplência, ela cai, né? Ela aumentou no mês de março, mas ela caiu agora no mês de abril, né? Teve em fevereiro também inadimplência, ou seja, as pessoas estão pagando mais em dia as suas contas. Ela diminuiu o poder de compra dela, mas ela está fazendo uma compra mais consciente e fazendo com que realmente possa estar quitando as suas dívidas. E a recuperação de crédito, que é um outro ponto muito importante, ou seja, as pessoas procurando, né, os seus credores para negociar. E isso houve, dezembro já é um item comum, né, essa procura, porque o pessoal, a hora que recebe o terceiro, tenta acertar suas contas. E no mês de abril também houve um crescimento muito grande da procura do consumidor para poder estar fazendo essa recuperação de crédito. Então, esse é um fator importante para a economia. Isso também demonstra que o próprio consumidor, ele quer fazer com que o seu cadastro junto a esses birôs aí que fazem todo esse controle esteja de uma maneira positiva, para ele poder buscar esse crédito no mercado. Perfeito. E uma questão que a gente sempre deve acompanhar, né? Quando a gente pensa aí, janeiro e fevereiro, você tem volta às aulas, então você acaba tendo um gasto com material escolar, você tem impostos, você tem uma série de tributos extras no começo do ano, então é claro que em março isso acaba estourando no aumento da inadimplência. Sem dúvida, porque mesmo com o recebimento do 13º, né, ele paga parte da dívida que ele tem, ele deixa sempre um pouco em caixa, porque ele sabe que em janeiro vem todos os impostos. Então ele vai ter que usar isso aí e parte do salário que ele ganhou também. Então isso, às vezes, ele faz uma prorrogação de um parcelamento de outras dívidas para poder quitar o imposto, ou mesmo esse imposto, que é aquilo que é permitido, ele faz um parcelamento disso. E normalmente tem um fator interessante. Quando eu trabalhei na Jumil, eu verificava que o mês de março e abril eram um dos períodos mais negativos que a gente tinha na economia, voltado ao agronegócio. E também, da mesma maneira, a gente verifica que no comércio em geral, principalmente no comércio de varejo, também esses resultados são dessa maneira.
Ou seja, o mês de março e abril são meses negativos e depois começa a ter um crescimento a partir de julho, né? E isso aconteceu nos anos anteriores e esse ano também a tendência é de ter um crescimento da nossa economia, principalmente no varejo, onde eles falam que deve ter um crescimento de 4 a 4,5% no varejo e na indústria aí também com a perspectiva de crescimento aí também em torno de 3%. Então, isso são fatores aí que acabam movimentando o comércio em geral. Nós vamos falar, antes de mostrar aquele slide do bloco passado, né, nós vamos falar um pouquinho de balança comercial aqui de Batatais, que é, né, essa diferença entre importação e exportações, né? Isso é um grande dado positivo que nós temos para falar. Eu vejo que esse foi um dos fatores mais positivos que nós tivemos nos últimos anos com respeito à economia do município. Tudo bem que ela está muito focada a um tipo de negócio, mas isso é importante também porque traz recursos para a nossa cidade e além de projetar, né, não só o nome, como também das empresas que estão diretamente ligadas a isso. Para a gente ter uma ideia, do ano de 2011 até o ano 2015, né? Então, 2011, qual que era a média de exportações do Brasil? De Batatais, 42 milhões. Depois, em 2012, foi para cerca de 30 milhões. 2013, 31 milhões, 31,7 a quantidade o valor de exportação em dólar, tá? Todos esses valores são em dólar. Já em 2014, reduziu para 26, 2015 para 9,4 milhões de dólares. Isso provocado até pela crise econômica que passou todo o país. Já em 2016, nós tivemos um crescimento para mais de 65 milhões de dólares e o ano passado com 97,2 milhões de dólares. Onde está essas exportações estão focadas? Cerca de 96% dessas exportações, principalmente no ano 2016 e 2017, foi ligada ao setor sucroalcooleiro, que foi o açúcar, e inclusive exportado pela usina Batatais, que representou aí 96% de todas as exportações. Depois veio implementos agrícolas, veio a parte de inox, veio a parte de peças, né, que são as empresas que também são produtoras aí, aqui mesmo da parte de PET e assim por diante. Nós temos empresas na nossa cidade. Mas a usina Batatais, ela tem uma relação muito grande com respeito a tudo isso. Com respeito às importações, nós tivemos redução em relação aos anos anteriores, nós estávamos importando no ano 2011 cerca de 9,6 milhões de dólares e no último ano nós tivemos aí cerca de 2,8 milhões de dólares de importação, ou seja, isso demonstra também que grande parte dos segmentos de negócios que nós temos ligado, principalmente a indústria, que era um grande importador, hoje ela já está produzindo no próprio mercado interno e tendo essa condição. E tudo isso resultou aí num saldo de balança comercial do ano passado, cerca de 94,3 milhões de dólares, ou seja, o melhor resultado que nós tivemos aí de toda a história, desde 2001, 2002, que começou toda essa parte de controle, e no ano 2016 com 63 milhões, quase 64 milhões de dólares a balança comercial, ou seja, o resultado entre as exportações e importações teve esse resultado positivo, né? No ano passado 94,3 milhões de dólares, e isso faz com que a nossa economia também tenha um resultado bom. Esse ano, Batatais também aí teve no mês de janeiro cerca de mais de 8,4 milhões de dólares de exportação. No mês de fevereiro caiu para 3,9, mas no mês de março já deu 15,6 milhões de dólares e no mês de abril 2,7 milhões de dólares. Então esses resultados aí demonstram que provavelmente esse ano a gente talvez não tenha um resultado igual do ano passado, né? Mas a gente pode fazer com que esteja pelo menos nos patamares aí de 2016, e isso vai fazer com que a gente tenha um resultado bom também, porque são alguns recursos que acabam voltando para a cidade. Nós temos aí como principais, né, empresas, que isso é um ponto que ela está até colocando naquele slide, né? Isso.
quais foram as principais empresas exportadoras aí de batatais? A usina Batatais, a Jumil, a Plurinox, a Pavan, né, componentes automotivos, o Azor, né, que é do ramo de inox, Fundição Batatais, a Centagro no ramo de agropecuário. Mas um ponto muito importante, a gente verifica que a usina, entre 16.104 empresas do Brasil que exportam, a usina Batatais está na posição 422 de todo o Brasil. Então isso para a gente é um fator gratificante. A gente tem que cumprimentar realmente o trabalho desenvolvido pela usina Batatais, apesar que esse ano eles estão focados mais na questão da produção do etanol, e isso não é só a usina Batatais, de uma maneira geral todas as outras usinas também estão focadas nisso. Mas a gente verifica que o trabalho desenvolvido pela usina, principalmente na exportação para o Oriente Médio, foi muito grande. Ainda há uma proporção, ainda nesse ano, cerca de 97% das exportações de batatais é feito pela usina Batatais, e isso é gratificante, a gente saber que tem uma empresa com um potencial tão grande assim em nossa cidade, e isso nos engrandece e faz com que a gente confie ainda mais no desenvolvimento da nossa cidade. Vamos continuar falando aqui de economia, Figueiredo. Agora vamos falar uma questão, né, que é o CAGED, né? O que é o CAGED? O CAGED é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, é controlado pelo Ministério do Trabalho. E essas informações, elas são, as próprias empresas dão alimentação a toda essa informação, onde é registrado, né, todas as pessoas são registradas nas empresas ou demitidas, esses dados têm que ir lá para esse controle. E aí a gente tem esse primeiro quadro aí, né, que fala dessa movimentação aqui em Batatais. O primeiro quadro aí nós demonstramos como que foi a movimentação das admissões desde 2011 até o ano 2017. Você percebe que há uma quantidade menor do número de contratações, principalmente nos últimos anos aí, mas depois só esse dado não é importante, não tem como a gente analisar só esse dado. É importante a gente analisar também o lado das demissões e verificar principalmente a questão de saldo. Mas um fator aí, principalmente que ao entrar na crise, houve uma diminuição da quantidade de contratação, principalmente no ano 2015 e 2016, né? Houve um pequeno crescimento no ano 2017, mas não é dos mesmos patamares conforme estava ocorrendo até o ano 2013, porque até o ano 2013 gerava-se em média 479 novos empregos por ano. Em 2014, 15 e 16, devido a essa crise econômica e política que provocou isso tudo, houve uma diminuição do número de pessoas registradas aí, admissões, não só aqui em Batatais, mas de uma maneira geral em todo o Brasil. Perfeito. E de fato, né, acaba sendo interessante isso, né? Agora o comparativo dos cargos das demissões. Exatamente. Daí você percebe nesse gráfico, né, que ocorre que o ano de 2014, 15 e 16, a quantidade de demissões ela já foi maior, né, a média que estava tendo em todos os anos, e manteve praticamente proporcionalmente no ano 2017, né, ela já caiu isso em virtude do próprio crescimento de emprego que nós tivemos o ano passado, e uma média aí de demissões aí que, se você pega dos primeiros anos aí de 2011, era uma média de 6 mil demissões que ocorriam, né? Em 2014 mais de 7 mil demissões houve, 2015 mais de 6 mil demissões, mas depois esse índice de demissões ele diminui, principalmente no ano de 2016 e 2017. Aí nós vamos para o próximo quadro, né? Esse é o quadro que eu acho que de fato é o interessante. Que é o saldo, né? Que é esse saldo aí, né, entre demissões e contratações, e o que a gente tem aí. O ponto importante nesse gráfico aí, que a gente verifica que no ano de 2011 até 2013 gerava-se em média aí 479 novos empregos por ano.
tá? Então sempre entre as pessoas admitidas e demitidas gerava esse saldo aí. O que ocorreu com a crise? Em 2014, em vez de gerar o 479, diminuiu 6, e 2015, que foi o grande fator da crise, então Batatais fechou 1.217 empregos, e já no ano de 2016 fechou também 443. O ano de 2017 nós já tivemos um resultado positivo, que foi 248, ainda não é nos patamares que ocorreu aí nos anos de 2011, 12 e 13, mas já começou a ter um resultado positivo. Depois nós vamos até verificar num próximo gráfico aí depois esse comparativo. Já vamos a ele aí, né? Esse slide eu acho que a gente podia voltar naquele outro. Pode deixar naquele outro slide. Eu vou só para que a gente possa estar fazendo esse comparativo, principalmente nesse ano aqui de 2018, onde nós tivemos um resultado aí também das admissões em 2018. A gente chega de janeiro a abril, de acordo com os dados do CAGED, Batatais, ele teve uma variação absoluta, ou seja, gerou de saldo 454 empregos. Então isso é muito bom, é um resultado positivo. Esse gráfico aí é um gráfico comparativo também, que a gente mostra a respeito da quantidade de empregos, né? Isso aí demonstra que a média, até 2013, uma média de 479 empregos, ou seja, em 3 anos gerou 1.438 empregos, enquanto que nos anos 2014, 15 e 16, que houve esse déficit, né, e foram fechados nesse período 1.666 empregos. Então, se a gente pensa aí, né, nesse trecho aí de 6 anos, no balanço geral, nós perdemos 200 e poucos empregos, né? Teve um crescimento bacana nos 3 primeiros anos, depois uma queda acentuada que superou a conquista. E agora, 2017 e 2018, o saldo está positivo. Voltou aos patamares, ou seja, as pessoas foram empregadas no ano 2011, 12 e 13, praticamente quase que elas perderam o emprego, né? Voltou aos patamares do ano 2010 e já no ano 2017, a gente verifica que há um crescimento aí, né, pelo menos gerou 248 novos empregos, e isso é importante para a cidade. Aí nós fazemos a demonstração de que ocorreu realmente no ano de 2018, de janeiro até o mês de abril desse ano, onde foram gerados aí 1.928 admissões contra 1.479 demissões, dando um saldo de 454 empregos nesse período. Então é um resultado positivo, muito importante isso para a cidade, e isso demonstra que há um pequeno crescimento aí da nossa economia. Perfeito. Próximo gráfico aí também fala dessa questão, né, das admissões. Aí a gente faz um comparativo demonstrando que houve no ano de 2017, né, que foram gerados 1.906 empregos, desligados 1.481, dando um resultado de 425. Então, se a gente pegar o mesmo período, esse ano deu 454 contra 425 do ano passado. Um fator importante aí também, que vale a pena a gente poder estar comentando, isso historicamente, não é só Batatais não, mas todas as outras cidades, onde há um maior período de demissão. Normalmente é o mês de julho e também o mês de dezembro. São os períodos que há mais demissões. Muitos pelos trabalhos, inclusive agora trabalho sazonal mesmo. Trabalho sazonal, período, né? E principalmente tem muitas empresas que no segundo semestre, Batatais mesmo tem essa característica, segundo semestre faz um contrato temporário por um período, chega no final do ano você tem essa demissão. Ou mesmo aquelas pessoas nesse trabalho sazonal, no final do ano, que acaba tendo alguma demissão. Mas o resultado é positivo para esse ano, e a gente tem aí, espera, né, principalmente com esse fator aí do desligamento, né, diminuindo, aumentando essa quantidade de pessoas aí admitidas, né, e isso vai fazer com que a própria economia acaba rodando mais, as pessoas sentam mais confiança com respeito
a todo o desenvolvimento do seu trabalho, junto às suas famílias e assim por diante. Batatais hoje tem, em média, de uma maneira geral, comparando também com o resto do Brasil, cerca de 13%, né, das pessoas estão desempregadas. Hoje nós temos aí cerca, mais ou menos, talvez num próximo gráfico, acho que tem essa informação, se puder passar para o próximo gráfico, mas a gente tem uma informação em Batatais dia 1º de janeiro de 2017 tinha 15.102 empregos, né? E chegou no final em 1º de janeiro de 2018, 15.543, total de estabelecimentos que tinha em 1º de janeiro do ano 2017 era 3.741 contra 3.571. Você percebe que houve algumas pequenas empresas acabaram fechando, mas o número de empregos ele cresceu, né? Então porque muitas vezes também você tem uma migração em que a gente viu aí, que não tem nas estatísticas, a gente tem pequenas empresas que se transformaram em MEIs. Exatamente. Né? Teve uma rotação aí nessa questão, né? Às vezes achou-se melhor, olha, né? E muitos funcionários demitidos montaram MEIs, né? A gente vai ver isso mais à frente. Exatamente. Então, esse número, gente, de 3.741 para 3.571 tem muito esse fator aí, que não significa que essas empresas realmente fecharam. Elas também podem ter migrado para um outro tipo, fecha aquele CNPJ, mas ela está com outro CNPJ aí que ou unificou, né, ou fez fusão e assim por diante. Mas o mais importante disso tudo é esse crescimento de emprego, essa confiança dos empresários para gerar novos empregos e isso fazer com que a economia da cidade rode de uma maneira geral. Agora nós vamos aos 2 últimos slides aí, né, falando um pouco dos microempreendedores que não entraram, né, mas falando de MEI aqui, só para a gente fechar, é a questão desse aumento que eu falava, né, Figueiredo? Nós tivemos aí um crescimento dos empreendedores. Exatamente. Até um ponto, até esses tempos atrás eu fiz uma matéria até para escrever para o jornal, comparando entre o ano de 2014, comparando com o ano agora de 2018. Quando houve, 14 e 15, né, 2014 e 2015, quando houve o fechamento de muitos empregos, muitas das pessoas migraram para abrindo um MEI, microempreendedor individual, e fazendo com que, pelo menos, buscasse o sustento da sua família. Em 2014, nós tínhamos cerca de 1.400 MEIs em Batatais. Hoje nós temos quase 2.600 MEIs, que nós temos um total de 2.574 MEIs ativos. Na realidade, registrado tem 3.500 e pouco, mas muitas dessas pessoas, às vezes, abriu, mas não tem movimentação, precisa regularizar e assim por diante. Mas houve um crescimento, ou seja, houve uma migração dessas pessoas que acabaram abrindo uma microempresa para tentar aí, se manter aí, e isso fez com que esse crescimento aí de cerca praticamente mais de 1.100, né, MEIs foram abertos nesse período. Figueiredo, eu quero agradecer a participação, as informações com a gente, né? E é interessante ver isso, né? Mesmo nesse momento aí que a gente está passando por essa dificuldade, com essa greve, essa paralisação, mas mostrar que nós temos dados positivos e especialmente dados positivos na cidade, né? Isso abre uma perspectiva de que, apesar de todo o desastre político que o país vem vivendo, né, que a gente tem um horizonte aí que, se o país tiver uma gestão séria e observar cada vez mais os dados, né, com qualidade, a gente pode sim sair do período de crise e criar um momento de prosperidade real para o país. Eu vejo esse ano, eu sou bastante otimista com os resultados econômicos desse ano. Nós temos um fator político que ele acaba afetando e ele está atravancando todas as questões do desenvolvimento da economia do país, mas eu acho que cada cidadão, eu acho que tem uma grande oportunidade realmente de escolher realmente os candidatos que possam fazer isso tudo mudar. Porque o Brasil ele tem um potencial muito grande, principalmente ligado ao agronegócio. Ele tem uma condição de uma indústria que está se modernizando com um crescimento muito grande a esse respeito. Ele tem um comércio forte.
que também com produtos de alta qualidade e principalmente um ponto importante que a gente verifica que esses empresários, eles acreditam no Brasil, eles querem investir, eles querem fazer com que realmente a economia rode, com que realmente as coisas desenvolvam, mas ele depende muitas das vezes de uma ação política, ele depende muitas vezes de questões de uma liberação de recursos para que ele possa estar investindo, para que isso possa alavancar a economia do país. E com toda essa situação, essa instabilidade política que nós vivemos no momento, ele faz com que esses empresários travem. Tanto é que o índice, tanto da indústria como de comércio, de querer investir da indústria, 80% do pessoal da indústria diz que quer investir em melhorias no país. Você pega no comércio, cerca de 60% do pessoal ligado ao comércio também quer investir no país. Mas todos esses fatores aí que nós estamos vendo políticos, ele acaba travando e acaba fazendo com que as coisas realmente não aconteçam. Estamos passando por um momento aí de toda essa, a questão da greve dos caminhoneiros, ele vai provocar um desaquecimento na própria economia, isso vai ficar faltando produto, vai provocar também até por um período a elevação da inflação, porque já tem faltando alguns produtos aí no mercado, e isso acaba tendo um resultado negativo também. Mas nós acreditamos e esperamos que tenham pessoas de bom senso junto ao governo, que possa discutir esses assuntos realmente de uma maneira consciente, para fazer com que o Brasil realmente rode, para que realmente as coisas possam funcionar. E principalmente um ponto importante, que nós temos que ver também a nossa cidade. Nós verificamos que os resultados são positivos. Eu vim do AgriShow, que nós estive visitando lá, juntamente com o Gino, o João, lá os diretores da Associação Comercial, visitando as empresas de batatais que estavam expondo lá no AgriShow, todas elas com resultados positivos, com uma taxa de crescimento em relação ao ano passado muito grande. A gente tem conversado aí junto ao comércio, apesar da instabilidade, houve uma redução aí de 0,3% no crescimento do comércio varejista, principalmente ligado à confecção, calçados, mas a gente acredita sim que esse resultado tem a melhorar, e a gente espera sim que os políticos que são os candidatos apresentem o mais rápido possível as suas plataformas de governo, para que a população comece estudando e vote realmente naquele governo que possa fazer o Brasil crescer. Perfeito. Figueiredo, obrigado pela presença. O programa está sempre aberto aí para essa interação e para esse diálogo. Eu tenho que agradecer, inclusive agora mesmo nós comentamos como o tempo passa rápido, nesse bate-papo da gente, e isso é sempre bom a gente estar conversando isso com a população, para que a população também esteja acompanhando o desenvolvimento da nossa economia, que eu vejo com bons olhos. Eu vejo que esse ano vai ser muito melhor, e que a gente possa aí superar isso tudo e fazer com que haja geração maior de empregos, para que realmente essa economia possa estar rodando. Muito obrigado a você, um abraço a todos que estiveram aí acompanhando a gente. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito do concurso da Corte da Festa do Leite, tá certo? E no Cidade na TV de hoje você vai curtir aí e ter um pouquinho mais de informações a respeito dessa questão da greve e da corrida aos postos de gasolina aqui de Batatais. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia agora do João Edno. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez, agradecemos essa oportunidade, de levarmos as informações aí sobre o concurso, que está aí bem próximo, com as inscrições já quase ao seu término, da rainha, das princesas, o garoto e a garota country da Festa do Leite. Bom, João, falando dessa questão da final, a gente sempre lembra que tem esse perfil previsto, faixa etária, ser residente em Batatais. Vamos falar um pouquinho desse perfil e como as pessoas ainda podem se inscrever.
É bem lembrado, né, que hoje Batatais tem assim uma grande quantidade de jovens que estudam, inclusive, em outras cidades, né, mas porém mantém a residência, a família aqui na cidade de Batatais. Então este fator dá o direito de concorrer, tanto para a garota quanto para o garoto de concorrer. E também as dúvidas que às vezes surgem, tem jovens que estão aí com a faixa de 15 anos, e que vai fazer os 16 anos aí até o mês de julho, que é o mês que acontece a festa do leite. Então esse jovem pode participar, mesmo que o concurso ele faça aí com 15 anos, em julho, se ele tiver 16, pode também. E no final, com os 28 anos, que é a idade máxima que está no regulamento desse ano, se estiver com 28 anos aí até no mês de julho, também pode participar, ou seja, tem essa maleabilidade aí e também até mesmo para poder atender a esses pedidos de alguns concorrentes, o prazo que já terminaria amanhã, dia 25, a gente está estendendo até o dia 30, mesmo porque é um período que para nós não atrapalharia em nada em termos de organização do concurso e dá uns dias a mais aí para o pessoal levar a documentação, até mesmo conseguir aí patrocínios, né, para que eles possam participar do concurso. Tem muita gente, algumas dos questionamentos que são feitos lá na Secretaria do Colégio ABE, referente à inscrição do concurso. Olha, e se eu fizer a inscrição, até mesmo tem a taxa, porque o que eles pagam não é taxa de inscrição, é mais a alocação do traje que eles estarão usando. Uhum. Se de repente eu fizer o pagamento ou deixar um documento em compromisso desse pagamento até o momento de ir a Barretos e depois eu inserir um patrocinador, pode. Pode, porque o patrocinador vai ser divulgado, além das nossas redes aí, do Colégio ABE, também no dia do concurso, e caso aquela concorrente ou o concorrente ganhar, também vai levar o nome dessa empresa junto com ele durante o evento Festa do Leite. Então, até o momento da realização do concurso, a pessoa pode apresentar, olha, o meu patrocinador que eu não tinha apresentado ainda é tal empresa ou tal pessoa, é possível, isso não tem problema, mas é importante que a pessoa cumpra com todos os requisitos, faça a inscrição até agora o dia 30, realize, nem que for aí o pagamento, e depois ele tem aí a inclusão de um patrocínio. Isso não tem problema algum, para nós aí não interfere em nada, a gente quer facilitar para os concorrentes aí que têm nos procurado. A Karina perguntando onde será realizado o concurso, João? Sim, o concurso, que nós temos as inscrições, lembrando mais uma vez aí até o dia 30, né, na semana que vem, quarta-feira, até o dia 30, para todos levarem os documentos, a inscrição e confirmar. Na sequência, nós já teremos no dia 2, que é o sábado, a primeira reunião com todos os concorrentes. Nessa reunião nós estaremos abordando assuntos como, por exemplo, informações do que é representar a Festa do Leite, também o que é a nossa instância turística, tem alguns que já sabem, alguns que não sabem, alguns detalhes, porque quem for representar a Festa do Leite precisa conhecer um pouco da sua história, que é riquíssima, né? Uma história aí que se confunde até com o próprio progresso da nossa cidade. No dia 3, nós iremos a Barretos, levaremos todas as concorrentes, no caso as mulheres, né, as moças, para a escolha e prova das roupas lá no ateliê do Marcelo Hortali. Tem uma média aí de quase 400 de trajes esperando essas meninas aí, para elas terem essa difícil missão aí de escolher dentre essa quantidade. Inclusive ele prometeu para nós trajes novos, vocês podem usar e abusar lá do ateliê do Marcelo Hortali, no gosto de cada pessoa que vai escolher. E o concurso em si, nós estaremos realizando no dia 15 de junho, uma sexta-feira, no Clube Princesa Isabel. Nós estaremos aí realizando, então, na sexta-feira, dia 15 de junho, o concurso que vai aí eleger a rainha, as princesas, a garota e o garoto country. Nesse período aí que nós falamos aí do dia 3, que é quando vai em Barretos, e até o momento do concurso, que é dia 15, nós estaremos realizando aí vários ensaios, as coreografias que as candidatas estarão fazendo, e esse ano tem bastante surpresas aí também. Nós teremos coreografias preparadas com as concorrentes. Teremos, além do desfile também de lojas parceiras, exposições, danças, né, um grupo de danças country também que estará se apresentando, além, é lógico, do sertanejo universitário, duplas aí que sempre são parceiras aí do nosso evento aí que estarão abrilhantando essa noite.
Portanto, o concurso no dia 15, nós trouxemos aqui para a cidade para facilitar aí o acesso das pessoas, né, aquele que for adquirir a mesa ou que for adquirir o convite. Apenas a gente só pede um detalhe e não deixar muito para a última hora. O Salão da Princesa ele comporta muito bem, está muito bem instalado, o pessoal está administrando muito bem o local. Porém, ele já se torna um local um pouco menor do que aquele que costumeiramente a gente costuma fazer. Então, nós temos um número menor de disponibilidade de mesas, né? Então, já tem um grande número de reservas. Fica aí um convite para vocês aí que querem adquirir uma mesa ou os convites individuais para não deixar aí para a última hora para escolher aí um local que tenha uma escolha melhor, né? Para poder acompanhar todos os detalhes desse concurso. A Rita pediu para reafirmar aí os valores do dia do concurso, né? Tanto de mesas quanto de convite individual. Sim, nós temos as mesas, né? A partir de 150, são 6, 8 e 10 lugares, né? R$150, 180 e 10 para 10 lugares, R$200. E o convite individual, nós estamos vendendo esse primeiro lote a R$20 o convite, né? E como nós falamos, tem uma disponibilidade de mesas, um número um pouco menor, para ficar bem confortável lá no salão, para que todos tenham uma visão boa do concurso, porque a nossa preocupação também é esse bem-estar aí de todos que acompanham, sempre em todos os eventos que nós fazemos, essa preocupação com aquelas pessoas que estão participando com a gente, assistindo, acompanhando o nosso evento. E a previsão inicial é 21 horas, a gente costuma ser um pouco rigoroso com a questão horário, já logo de início, uma meia hora antes, nós já teremos o início com a apresentação de uma dupla local que estará se apresentando. Conforme nós falamos, também estamos acertando já a presença de um grupo de danças country que vai ser bastante diferente, diversificado aí, uma atração diferente nesse concurso, e além das exposições, dos desfiles das lojas parceiras que estarão se apresentando. Então, o concurso em si ele é muito dinâmico. A hora que ele começa, ele não tem mais intervalo, não tem buraco, ele tem uma sequência conforme nós já apresentamos em edições anteriores. Então, a gente convida a todos aí para que participem, né? E no dia 15 de junho e já vão adquirindo aí as mesas através da Secretaria do Colégio AB, lá na Praça Anita Garibaldi, ou através também do nosso telefone, uma informação a mais que queira, no 3761-2737. E para os jovens aí, os garotos e as garotas que queiram concorrer, não se esqueçam, até o dia 30, prazo final. E no sábado, dia 2, já realizaremos a nossa primeira reunião com todo o grupo, aliás, com todos aqueles que estarão concorrendo, com dicas, informações, detalhes, até mesmo para aqueles que têm alguma dúvida de como desfilar, porque o desfile do concurso Rainha, ele é diferente. Ele não é igual um desfile que você vê costumeiramente aí de um desfile de moda e tudo. É um desfile de apresentação, é um desfile country. E isso a gente fala para todos, nós explicamos para todos a maneira de se apresentar para os jurados, com algumas novidades que nós estamos implantando a partir desse desfile, inclusive nas formas de apresentação de cada concorrente, seja a garota ou o garoto, que no caso é o garoto, é o concurso de garoto country, e as meninas para a rainha. E a sequência aí da rainha vem as princesas e a garota country. Também uma questão importante a se destacar aí, né, e reforçar é essa questão que você colocou do patrocínio, né? Até a data do evento pode haver um patrocínio também, e nós percebemos em outros anos, é a pergunta do Raul aqui, se pode haver parceria nos patrocínios. Olha, consegui 2 lojas que me patrocinam, se pode haver isso. Acontece até mais, né? Às vezes a candidata ela consegue patrocínios, por exemplo, para maquiagem, cabelo. Então salões costumam patrocinar, lojas costumam patrocinar e outras empresas. Então acontece de ser mais do que um patrocinador por candidato. Isso não há problema algum para nós do evento em si. A gente procura facilitar para o candidato. O que for melhor para ele ter 1 ou 2 ou mais patrocínios, não tem problema. E ele pode inserir esse patrocínio. Lógico, nós vamos estabelecer aí durante as nossas reuniões, depois de terminar as inscrições, um prazo final
para que eles apresentem todos os patrocinadores, porque nós temos que fazer todas as edições, aquilo que estará sendo mostrado lá, os vídeos e tudo mais, para fazer uma divulgação bonita dos patrocinadores de cada candidato. Então nós teremos um prazo máximo aí para eles apresentarem isso, mas fica assim como prazo final para inscrição o dia 30 de maio. Uhum. João, para quem ainda tiver dúvidas, quiser maiores informações, como deve proceder? Pode ligar para nós, né, através do 3761-2737, ali na Secretaria do Colégio AB, das 8 da manhã até as 5 da tarde, tem uma equipe lá preparada para ficar, especialmente para atender a todas as pessoas, concorrentes, interessados, dúvidas, vendas de mesa, vendas de convites. Nós fornecemos também um documento para todas as concorrentes, dizendo, né, apresentando aquela pessoa como concorrente para que ela se apresente para as empresas que ela está inscrita no concurso. Então a escola dá um documento para essas concorrentes para que elas possam apresentar isso para as empresas, como já inscrita no concurso, para facilitar inclusive esse patrocínio. E de antemão eu já gostaria de agradecer a toda a cidade, todas as empresas da cidade que sempre apoiam essas concorrentes, além de estar apoiando essas concorrentes, estão apoiando aí um grande evento que é da nossa cidade, que é a Festa do Leite, que esse ano ele retoma no seu formato, como ele sempre foi, né, que a última realização foi no ano de 2016, com a 42ª, e agora retomamos com a 43ª edição. E o concurso, que também tinha sido realizado em 16, ficou interrompido o ano passado. Esse ano nós, como Colégio ABE, realizamos o concurso novamente para a 43ª edição. Então, o que nós queremos é dar todo o suporte para as pessoas que têm interesse, todo o apoio para aqueles que querem, inclusive, informações de novos patrocínios, apoios, isso mais para a questão do traje, que a inscrição, como eu já falei, ela é gratuita, não tem nenhum custo. Inclusive a viagem a Barretos também, eles serão levados até o ateliê no dia 3 também, tudo por conta já do evento. Perfeito. João, quero agradecer a presença, parabenizar toda a equipe aí por mais um ano de trabalho na realização desse evento, aos participantes, apoiadores, né? Eu tenho certeza que vai ser mais uma grande realização aí, já aquecendo os motores para a nossa Festa do Leite. O concurso ele abre o evento Festa do Leite, né? E nós queremos aí abrir com chave de ouro e realizando aí um belo concurso, né? Mais uma vez a parceria com a Prefeitura Municipal através do Departamento de Turismo, e as dúvidas que tiverem, nós estamos aí com essa parceria, sempre contando com o apoio do departamento também, e nós da ABE estamos à disposição. Tudo a dúvida que a pessoa tiver, ou a informação que precisar, o que for necessário aí, dentro da possibilidade, o que for possível, nós estaremos então ajudando, auxiliando, e fica o convite. E lembrete, para você que quer concorrer até o dia 30 de maio, a possibilidade de fazer a sua inscrição e depois participar dos ensaios, participar de todas as informações técnicas que nós estaremos passando aí para o concurso, e dia 15 nós faremos aí uma festa muito bonita, eu tenho certeza aí, com a presença das famílias, das torcidas, que é que dá realmente o colorido muito bonito e especial nesse evento do concurso da Rainha da Festa do Leite. Perfeito. Bom, João, a gente agradece sempre essa participação, né, deixando o programa à disposição, e, né, aos nossos espectadores, o programa de hoje vai ficando por aqui, deixando essa dica, né? Nós teremos no Cidade da TV matéria a respeito dessa questão da greve, da paralisação dos caminhoneiros, da corrida aos postos aí de muitas pessoas aqui no município. Nós voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista, e você fica agora na companhia da TV Brasil.